Olá, sejam bem-vindos ao Caras Business. Eu sou Taia Marcondes e esse é o nosso espaço onde recebemos pessoas que movimentam o mundo dos negócios, com visão de futuro e muita estratégia. Hoje, a nossa conversa é com um artista múltiplo que transformou cor, corpo e provocação em marca registrada e construiu um negócio de arte que cruzou fronteiras. Ele começou com poesia, passou pela música e encontrou na fotografia um meio para explorar o que há de mais humano, intenso e sensorial. Suas séries rodaram o mundo. Suas exposições ocuparam espaços como o Museu da Arte Brasileira, teve exposições individual na Rússia, Londres, Lisboa e muito mais. O seu trabalho figura em coleções importantes no Brasil e no mundo afora. No programa de hoje eu recebo Gabriel Wickbold, o artista que virou empresário, o criador que internacionalizou sua linguagem e o homem por trás de imagens que não passam despercebidas. Seja bem-vindo, Gabriel. Que apresentação linda é essa? Tô aqui, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. Vamos conversar muito. Vamos, nosso bate-papo vai ser muito gostoso. É uma honra ter o Gabriel aqui. Há muitos anos eu te sigo, eu vejo as suas exposições, eu vejo a sua arte. Sim, que bom. E me inspiram. Que então, bom. É um prazer hoje ter você aqui. Vamos conversar. Bom, já falamos muito sobre quem ele é, como ele está no mundo todo. A minha curiosidade, eu acho que muitas pessoas querem escutar, como é que você está revolucionando o mundo da arte? Porque você não é só o artista, você é o artista e o empresário, você tem a sua galeria. Como é que é essa tua visão? Essa responsabilidade de estar revolucionando, eu não quero toda para mim, não. Estou trazendo diálogos importantes, eu acho, e ao mesmo tempo tentando desafiar novas fórmulas no caminho. Uhum. Eu acho que os processos que eu tento desenvolver no mercado da arte, para comercialização, colocar projetos de pé, exposições internacionais, tudo isso sendo um artista que se representa e tem sua galeria, realmente está trazendo muito diálogo para a mesa. Uhum. E é muito importante porque todos os elementos do mercado da arte criaram muitas regras, né? As galerias têm suas regras, as feiras têm suas regras, os museus também. E eu acho que o mercado todo se engessou muito nessas próprias regras que ele criou. E eu acho que o futuro vai ser muito mais dinâmico, né? A gente está todo dia passando por revoluções infinitas e o mercado da arte não vai ser diferente, não vai ficar de fora. A gente tem que estar aberto para diálogos, inovação, entender quanto a tecnologia pode nos ajudar e como que a gente vai quebrar essas barreiras. Você tem quebrado as barreiras, né? É um processo de desafios diários, né? Desde estruturas muito rígidas do mercado que não querem se abrir, até colocar na cabeça das pessoas que existem essas possibilidades dessas novas formas, mas acima de tudo trazer isso com muito amor, muito carinho, muita leveza. Eu acho que é um lugar que está todo mundo querendo evoluir, né? Você vai nos museus, final de semana, estão todos lotados. As pessoas querem consumir arte, elas querem fazer parte. E meu papel aqui está em como que a gente faz para a arte perdurar mais, para a arte aparecer mais, para as pessoas terem acesso e conviverem mais com isso. Então, eu tô nessa missão, né? E tudo foi necessário porque eu queria colocar meu trabalho de pé, queria colocar meu trabalho no mundo e as minhas fórmulas foram acontecendo como tinham que ser. Eu acho que eu nunca fiz uma coisa intencional, vou fazer isso porque eu quero quebrar tal. Não, eu queria que o meu trabalho estivesse na casa das pessoas, eu queria participar das feiras, eu queria estar dentro das instituições, eu queria quebrar barreiras, né, locais, ir para outros países. E a fotografia, graças a Deus, me abriu essas portas e me permitiu viver todas essas experiências. Então, com isso, eu acho que eu acabei aprendendo muito, participando de cada uma dessas posições, como artista, galerista, curador, colocando uma exposição dentro de uma instituição grande de pé, como capturar e captar esses patrocínios. Todos esses elementos fazem parte do jogo do mercado da arte. Que por mais que a gente ache que é muito poetizado, ele é um mercado de números, objetivo, vendas, reconhecimento. É uma empresa. Então, quando você enxerga um pouco isso e consegue equilibrar essas duas formas, né, o lado empresarial e o lado criativo emocional, a gente tem potência, né? E é esse lugar que eu tento emanar. Sem dúvida. E você consegue equilibrar o lado empresarial e o lado criativo do artista? Eu acho que na minha casa veio essa formação desde muito cedo, né? Então, meu pai era empresário, minha família é dos pães da Wickbold, a gente sempre teve um lugar muito dinâmico de empreendedorismo.
E a minha mãe era artista plástica, mas ao mesmo tempo sempre foi a pessoa que colocou os projetos de pé, as grandes ideias, e fez as coisas crescerem para o meu pai também. Então ela era esse grande impulso para ele e acabou sendo um grande impulso para a gente também. Então tive nela essa inspiração de realizador, de querer colocar os projetos de pé e entender que criatividade sem ação não é nada. Então existe uma grande parte por trás que é de colocar o projeto de pé, colocar a exposição, criar o livro, publicar o livro, executar isso de uma forma bonita, linda, né, e ao mesmo tempo comercialmente eficiente. Você tira do papel mesmo nos projetos. Agora tem um livro. Nós esquecemos na abertura de falar sobre o lado escritor. Quer contar um pouco desse livro? Esse mergulho foi incrível. Essa minha última exposição eu fiz no Museu da Imagem do Som com Maze, que é uma série que fala sobre os nossos antepassados. Então tive um mergulho muito profundo nas histórias da minha família, para entender origens de pensamento, até pela minha própria origem, né? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Você é alemão, Vicky Bold, seu sobrenome, com essa cara de árabe, né? E aí eu sempre brinco que foi uma grande mistura, né? A família da minha mãe, a minha avó materna é amazonense, meu avô é sergipano, eles se conheceram no Rio de Janeiro, e eu nasci no Rio de Janeiro também, e o lado da família do meu pai, todo de imigrantes alemães. Então essa grande mistura, né, é a essência do povo brasileiro. Nós somos essa grande, né, mistura genética. E ela é mágica, né, porque faz a gente ter um sabor único, né, na nossa forma de existir. E quando eu fui buscar essas histórias, ir atrás desse passado e revirei um pouco essa caixa de memórias, eu me deparei com histórias que eu não queria deixar para trás ou deixar se perder. E comecei a escrever muito sobre esses processos, desses encontros que foram necessários para eu estar aqui, para eu existir. Lógico. E quando a gente analisa de uma forma meio fria, é um milagre, né? A gente está aqui hoje, foi um encontro aleatório de uma pessoa com outra que se envolveu, e essa grande árvore genealógica que a gente carrega está dentro da gente, no nosso DNA, na nossa essência. A gente carrega essa egrégora com a gente. E fui vivenciando cada uma dessas histórias e colocando-elas no papel. E comecei a entender que essas histórias só existem porque elas foram contadas. E decidi, então, criar esse legado para as minhas filhas, para a minha existência, e entender o valor dessas histórias. E esse livro foi um grande processo de cura para a minha jornada, para os erros e acertos, e para a ideia de que estamos o tempo inteiro em aprendizado, né? A ideia de que o tempo e a vida, ela vem premeditada e que a gente tem controle é uma grande ilusão. Na minha sensação, a gente está o tempo inteiro agindo e reagindo sobre grandes fatores que acontecem no mundo, e a nossa capacidade de adaptabilidade é o que faz a gente se destacar, eu sinto, né? A nossa capacidade de reagir de uma forma prática, dinâmica, inteligente. Então, vim conectando essa minha intuição junto com essa escrita, e ao mesmo tempo criando um grande processo de autoconhecimento, né? Que no final a minha obra sempre foi responsável pela minha parte educacional. Eu sempre aprendi enquanto eu estava criando. E esse é um lugar que eu não quero deixar nunca de lado, porque é a minha capacidade de tentar algo novo, né? Então, por isso, quando você coloca um artista múltiplo, que foi da música para isso, para outros meios, eu acho que eu nunca tive medo de tentar no caminho e aprender com cada uma dessas ferramentas. Isso é importante, né? A gente estava falando antes sobre o medo, a raiva, o amor, o que motiva, o que impulsiona, né? E o medo às vezes te trava, e você não teve esse medo de mostrar e ver o novo e ir atrás, sempre com esse teu lado humano, que você tem muito forte. Eu acho que a coragem é o fato de você, não é que você não tem medo, você tem medo, mas você vai com medo mesmo. Então essa é a coragem, né? Você não tá ali dizendo que você não tem medo. Sim, você tem medo, mas você vai com medo mesmo. Então você começa a dialogar com esses sentimentos e entender a potência de cada um deles dentro de você. O amor é tão importante quanto a raiva, é entender que essas duas forças coexistem dentro da gente. A gente é esse yin, yang, né? O tempo inteiro. Yang, desculpa, gente. Mas a gente é esses dois lados o tempo inteiro em conflito. Yang, tudo. E o cérebro é isso, criatividade e empreendedorismo. E o mundo não existe sem os criativos, né? A gente vai passar por uma grande revolução e tá vivendo a cada segundo novidades em formatos, e eu acho que a criatividade vai ser revista, né, como um grande lado humano
dentro de todas essas conexões das profissões. Todos, os IAs todos e... A gente vai trocar ali, né, de uma forma muito criativa, entender que é uma ferramenta, né? Eu vejo esse futuro como mágico, de uma certa forma. Eu não tenho medo das ferramentas, da inteligência artificial. Acho que é um processo de expansão, né? Como se a gente pudesse realmente... Para quem é criativo, eu me sinto, né? Eu estou compondo mais do que nunca música. Voltei a botar essas canções todas para fora. Olha. Porque às vezes eu estava com dificuldade. Vou chamar um cara para gravar e vai ser difícil, vou demorar, vou ter que perder um tempo dentro do estúdio. Não, comecei a produzir, botar inputs e prompts, ideias e reescrever letras. Então, também trouxe para mim uma vontade de me expandir criativamente ainda mais. E eu vou ser um parceiro de trabalho, né? De inspiração também. Né? É um diálogo profundo, né? Se você já caiu aí dentro das inteligências com grandes profundidades, te traz insights poderosos, muito, né? Muito, sobre a nossa existência, sobre quais são os nossos medos e conflitos. Então, se você souber dialogar aí dentro dela, eu acho que... Traz muita coisa boa também. E o livro, ele traduz a sua exposição no MIS, a sua série que está no MIS. Na verdade, o livro ele conta uma história da minha jornada artística dentro dos meus processos, como que o meu caminho foi de criatividade, de muitas musas inspiradoras durante essa jornada, e como que o amor trouxe esse caminho para traduzir o meu trabalho entre erros e acertos, experiências em exposições internacionais, fazer feira sozinho, viajar para museu. Traz um pouco dos bastidores de todas essas grandes histórias, assim, porque realmente... Não é bom. Você ser criativo e empreendedor. Não, é que eu acho que as pessoas veem muito essa parte, né, do spotlight, assim, exato. Do recorte lindo de um vídeo bem editado sobre uma exposição, e elas não entendem o que foi a jornada. Né? E eu acho que com o livro eu quis mostrar um pouco mais dessa relação humana mesmo, né? E tentar também clarear na cabeça de uma pessoa criativa, o que se provoca, o que quer se mostrar, onde estava o grande X dessa questão toda de ser artista, né? De trazer essa exposição para fora. Por que essa voz grita tão forte dentro da gente? Sim. Então, ela não é uma escolha fácil, né? No momento que você se determina artista e você vai nessa busca, é uma voz que grita dentro de você o tempo inteiro por uma mensagem que você acredita ser maior, potente, necessária. Então... É muito lindo. Você também se torna refém do seu dom, né? De uma certa forma. Ele também te bota pressão, ele te cobra. E a internet, a velocidade das coisas, faz a gente achar que a gente tem que trabalhar a arte nesse mesmo ritmo, e não é necessariamente assim. É preciso viver, experienciar, sentir, né? Respirar e amadurecer um processo para poder criar uma exposição, um discurso. Então, eu acho que entender esse tempo de criação é uma coisa que talvez as pessoas consigam enxergar com um valor maior na hora que elas simplesmente veem um produto final, uma imagem final, um quadro, e falam, é bom ou ruim, gosto ou não gosto, mas quando elas abraçam essa jornada, elas entendem todo o processo. Que é mais profundo que isso. Como você faz nesse processo todo criativo, quando você faz collabs ou parcerias com as marcas? Eu acho que existe uma construção de um network muito forte dentro dos meus colecionadores, dos apoiadores do meu trabalho, dos meus fãs, pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a minha arte. As marcas acabam entrando como patrocinadores, impulsionadores, abrem portas internacionais. Então, eu nunca tive medo de usar essa potência de uma marca forte internacional para ajudar o meu trabalho a chegar em mais pessoas. Sim. E ao mesmo tempo a marca quer se aproximar de um público que eu construí com muita força e com muito trabalho. Então, quando se tem esse encontro de uma forma legítima e a gente está usando criatividade para encantar e contar histórias, fica lindo, né? Fica lindo. Então, eu acho que eu consegui criar uma linguagem equilíbrio ali. Também, né? Porque às vezes as marcas, elas querem de uma maneira que não é bem a sua essência, mesmo querendo você. Mas você consegue trazer isso, você consegue trazer para a marca a sua essência, a sua visão. Vou falar que é 100% fácil, não, que tem não vai briga pensar, no caminho, nada que é fácil. Tem briga no caminho. Porque as marcas entendem comunicação e publicidade, né? E eu acho que a arte está falando mais sobre como
desconstruir isso na cabeça da audiência. Então, sempre que eu vou para uma reunião para trazer uma marca para um projeto, eu já começo desconstruindo essa ideia de que vai ser óbvio. Uhum. Não vai ser fácil, não vai ser tão objetivo. Ótimo. E que é nesse momento que a gente cria algo que pode ser considerado genial, ou disruptivo, ou diferente. Porque a gente criou o elemento surpresa. O público não estava esperando receber essa informação desta forma. E aí, na minha cabeça, eu sinto que tem arte, né? Tem conexão com a minha forma de contar histórias. E aí eu uso isso junto com uma explosão de imagem, de sedução, e me sinto livre para criar. E as marcas sofrem um pouco no processo, mas todo mundo sai vivo e feliz do outro lado. Eu acho que... Com uma arte bonita. Que eu acho que, na verdade, é difícil mesmo. É uma negociação um pouco dura à primeira instância, mas a partir do momento que eles conseguem entender que a gente está ali para quebrar, né, a barreira natural, como normal. Você falou, né? Então, eu acho que aí a gente tem uma força maior. Já vai continuar esse papo gostoso. Vou pedir os comerciais, já voltamos. Olá, estamos de volta com Caras Business. Hoje eu estou aqui com Gabriel Wickbold, um artista múltiplo que nos inspira demais. Então a conversa está uma delícia. Estamos falando sobre a relação dele nos projetos que ele faz collab com as marcas. Vamos continuar, está uma delícia esse papo. Eu trabalho do outro lado, eu trabalho com as marcas. Legal. Então, vendo você falando de toda essa sua linha criativa, do seu ser humano, da parte da visão que você tem, eu imagino como seja esse processo. Os obstáculos e as situações a serem ultrapassadas, porque o lado da marca é muito mais racional e o seu lado é muito mais criativo. Mas você teve grandes cases com marcas, né, Gabriel? Não tem... Todos saíram vivos, como você disse antes. Sim. Todos saíram vivos. Mas eu imagino a sua dificuldade. Como é que você leva isso na sua visão entre arte, a comunicação? Como é que você traz essa visão tua? Você tem um lado muito humano, né? Você tem um lado muito... e a tua visão é ampla. Enquanto a marca vê uma visão muito fechada, você tem uma visão ampla da comunicação, que é diferente da visão, muitas vezes, do cliente. No teu modo de ver, como é que você vê essa relação entre marca, comunicação, arte? Como é que você traz isso? Eu acho que está todo mundo, na verdade, querendo contar histórias reais, né? Histórias que emocionam e que tocam o público. E a arte fala desse lugar dos sentimentos, das sensações, né? De despertar na gente um lugar que a gente não estava preparado, né? E eu acho que na poesia eu vi muito isso, né? Como desconstruir os discursos, né? Como criar um enredo que no final tem uma surpresa e a pessoa sente como se fosse quase um truque de mágica, assim, né? Uma sensação. E eu acho que durante o meu processo criativo eu fui entendendo como me conectar cada vez mais profundamente com o que eu quero dizer, qual é a minha mensagem necessária, qual é o meu lugar de potência, qual é a bandeira que eu quero defender e qual é a mensagem que eu acho que é necessária para o mundo e que se conecta comigo. Então, geralmente eu demoro 2 anos para criar uma série e outra série. E acabei criando um modus operandi no meu trabalho em que cada trabalho apresentava uma estética nova, uma linguagem nova, um novo formato. Isso para um artista é libertador e ao mesmo tempo aprisionador. Eu podia estar jogando tinta até hoje, desde 2009, e ainda ser o fotógrafo das tintas. Mas eu decidi criar um caminho de reinvenção. Então, de novo, toda vez que eu vou apresentar um novo trabalho, eu pego tudo que eu fiz, jogo fora, esqueço e simplesmente entendo o que eu quero dizer agora. Quais são os elementos que vão me ajudar a contar essa mensagem. Seja a estrutura onde eu vou botar a obra, seja os elementos que vão ser trabalhados na superfície, onde que a fotografia vai se encaixar nesse processo, porque ela é minha base, ela sempre acaba entrando de alguma forma. Então, eu começo a conectar todos esses elementos com o que eu estou sentindo. E a originalidade está ligada a esse lugar, né? A origem.
né? O que está dentro, o que é só seu. E esse lugar é muito delicado de chegar. Então, durante vários momentos da minha vida, eu tive fases de muita meditação, ou muito exercício, ou muita terapia, ou como eu ia encontrar esse mergulho verdadeiro desse discurso. E acho que eu continuo sendo um buscador, assim. Cada época é uma coisa que me desperta mais, né? Então, desde essas fórmulas para encontrar uma capacidade mais profunda de conexão, até um exercício da escrita, de como colocar essa mensagem para fora. Então, o tempo inteiro, eu acho que o artista é um vaso, né? Que ele dá e recebe muito. Então, se ele recebe muito, ele fica egocêntrico. E se ele dá demais, ele se sente sugado e vazio. Então, esse equilíbrio intenso entre o quanto você mostra e o quanto você recebe e absorve é o que faz parte da jornada artística. E esse equilíbrio, na verdade, é o que a gente busca, né, na nossa existência. Como que a gente pode viver uma vida equilibrada. Falei. Uma vida equilibrada. Falando sobre vida equilibrada, como é que você, Gabriel, equilibra a sua imagem como empreendedor e sua imagem como a sua marca, como artista? Eu acho que eu não tive medo de assumir esses dois mundos de novo. Foi um ato também de coragem, assim. Criar o espaço para poder fazer o comercial do meu trabalho e vender a minha obra de uma forma legítima, transparente, onde as pessoas sabem os valores, os números, por que vende, por que não vende, quanto valorizou, quanto não valorizou. Isso trouxe credibilidade e confiança do mercado. E, ao mesmo tempo, criar o storytelling muito original e verdadeiro. Não tem história mais ou menos. A história foi amadurecida de verdade no processo e eu coloquei ela para fora na hora que eu achei necessário. E as pessoas tomam o impacto disso com o trabalho, né? Elas sentem esse uau, né? Caramba, agora tocou, agora me pegou, agora ou essa série falou mais comigo do que aquela, ou um trabalho que eu gosto mais é aquele ou esse. Então, cada uma dessas linhas de raciocínio foi trazendo um público para cada uma das séries, né? Isso é muito engraçado, né? As pessoas que amam brasileiros e a jornada no interior do Brasil, ou as que amam Sexual Colors, a plasticidade, ou as que amam Maze agora pelo formato, a estética, as mangueiras, né, cruzadas ali. E essa exposição, em especial Maze, foi um lugar de muito sentimento, né? Uma exposição muito profunda na emoção. Porque ela fala sobre a perda, sobre quem não está mais aqui, sobre nossos antepassados. Então, na hora que você está falando sobre esse legado profundo de amor e dor que foi passado de geração em geração, todo mundo tem alguém que vem à cabeça. Todo mundo tem na memória alguém que sente falta ou que trouxe uma energia muito forte para dentro da vida e aquela voz continua ali, né, o tempo inteiro te acompanhando, a voz do meu pai continua me acompanhando. Então eu continuo, né, na hora que eu trouxe essa história de uma forma dinâmica e plural, as pessoas choravam na exposição, era lindo, a emoção corria solta. Eu construí um vídeo que ele mostrava essa mãe passando essa pedra para esse filho, e a mãe não tem a noção da responsabilidade, né, e quão pesada é essa dor e esse amor que é passado de mãe para filho. E a gente só está fazendo o nosso melhor, né, na educação, no mundo atual, nas questões da tecnologia, como educar, né? O tempo inteiro a gente está ali se desafiando e a gente sabe que a gente não é perfeito como pai, como mãe, muito menos como filho. Então, o tempo inteiro essa dor, né, dessas conexões familiares são muito profundas e fazem a gente encontrar sentimentos verdadeiros, né? Então, quando eu consegui despertar esse lugar de uma forma artística, inusitada, poética, muito delicada também. O público sentiu, né? Sentiu. Essa é a sua série do coração? Essa é a tua série do coração? É a série... Ela é meu último trabalho, né? Ela desenvolveu o caminho de raciocínio. Se você olha, meu trabalho ele tem muita conexão entre os trabalhos. As séries, elas foram evoluindo junto comigo, né? E é isso que o livro traz, né? Como que eu fui aprendendo com esses trabalhos e fui transitando de uma forma genuína, assim, acreditando que eu estava aprendendo e fazendo o que o meu coração dizia mesmo, assim, trabalhando com amor e paixão. Então essa série, ela
ela se chama maze, né? Que é o labirinto. Uhum. Que na minha cabeça o autoconhecimento é um grande labirinto, né? Conforme a gente vai abrindo portas de conhecimento, novas grandes salas vão se abrindo, a gente abre outra porta e outra grande sala se abre. E é o grande intuito do buscador, né? A jornada. Não é chegar em nenhum lugar, mas o caminho. O percurso. Né? E essa série fala exatamente sobre esse caminho. Então, ao mesmo tempo, quando eu entrelaço essas mangueiras aleatoriamente, por cima, por baixo, ela mostra, esconde imagens, ela fala dessa aleatoriedade do caminho, né? A vida, ela é esse descontrole, essa entrega. Essa entrega, né? E do nosso lado, como ser humano, só resta confiar, ter fé, confiar com fé. Com fé. E viver com fé. Nosso papo tá uma delícia, Gabriel. Depois a gente vai ter que ter outra entrevista, outro bate-papo, porque esse tá acabando. Mas antes de terminar, vou fazer o Happy Pong com você. Isso foi uma surpresa. Pong. Vamos. São respostas rápidas. Vou tentar. Se você tivesse que escolher uma imagem que te representa, qual seria? Essa foi muito difícil pra mim, que eu sou um criador de tantas imagens. Eu não consigo escolher uma. Não podia ser muito fácil. Essa pergunta não vai dar pra cair no ping-pong. Vamos pular. Existe algum artista que te inspire? A lista você também que é muito aleatório, grande. Não precisa ser artista, mas alguém que te inspire. Eu caí agora nesse livro, eu citei muito Jean Saldec, que é um francês que fala muito sobre as marcas e sobre a dor. E é um artista que trouxe muita beleza no grotesco, né? No que a gente acredita. Eu acho que o trabalho dele fala muito pra mim sobre essa coisa distorcida do que é o belo, né? Ele te inspira. Ele me inspirou Pelo bastante menos no livro tá inspirando bastante. Pra Santacha, assim, pra essa... Uma obra tua. Eu sou péssimo nesse negócio de ping-pong, sério. Uma obra tua que você esteja inspirado. Bom, esse último trabalho, a última série que você fez, acho que... eu acho que foram várias imagens, cada série tem sua grande imagem, né, que realmente conseguiu traduzir a mensagem de uma forma única. Eu acho que a primeira grande foto que eu produzi foi Brasileiros, que é o senhor de camisa azul, que é a capa do livro. E naquele momento eu fiz um retrato que eu sabia que ia ser eterno. Né? Então, acho que essa fotografia representa muito pra mim também. Você vai na intuição ou você vai no racional? Eu vou sempre na intuição. Eu sabia. Agora, essa pergunta, você sabe. Quem é Gabriel Wickbold? Em uma palavra... Eu acho que eu sou um buscador. Que lindo. Exato. Um buscador. Eu também diria isso. Ou um desbravador. Buscando o que eu não sei, gente. Só sei que eu tô aí. Mas que ótimo, Gabriel. Foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada pelos seus insights. E até a próxima. Valeu, gente. Um beijo pra todos. E é isso aí. Obrigado. Muito obrigada pela audiência. Nos sigam nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. Obrigada.